Atendendo a alguns pedidos, Lei nº 5.553, de dezembro de 1968, uma lei desconhecida, mas que cai em concursos públicos, dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal. Vamos lá, direto ao assunto. Artigo 1º. Nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia, autenticada ou pública forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade e estrangeiro. Nós vamos fazer, é uma lei muito pequena essa lei, nós vamos fazer intercalar exercícios com a explanação da lei. Desde já eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeira pergunta. Segundo a Lei 5553 de 68, uma pessoa jurídica não pode reter sequer uma cópia simples sem autenticação de um particular, já que está expresso na referida lei a proibição seja por fotocópia autenticada ou pública forma. Isso estaria certo ou errado? Uma simples fotocópia, ou seja, uma simples xerox, uma empresa, uma pessoa jurídica pode reter ou não? Vamos voltar à lei? Olha, nenhuma pessoa física, nenhum cidadão, nenhuma pessoa natural, bem como nenhuma pessoa jurídica, uma empresa qualquer de direito público, empresa pública ou de direito privado, um hotel ou ainda uma empresa aérea, entre outros. É lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada. Fotocópia autenticada é aquela quando você vai lá no cartório e autentica. Então, não se pode reter essa fotocópia. Ou pública forma. O que seria pública forma? É a forma autêntica de documentos garantida pelo tabelião. O tabelião ele possui fé pública, então é garantida por fé pública. Então, tanto a fotocópia, a xerox autentificada, quanto a pública forma, garantida por fé pública pelo tabelião, não se pode reter nem pessoa física, nem pessoa jurídica. A lei não fala de xerox simples sem identificação. Então, sem autenticação, essa xerox pode ser retida sim. Então, a nossa resposta estaria errada. Segundo a lei 553 de 68, uma pessoa jurídica não pode reter sequer uma cópia simples sem autenticação. É raro, pode sim, de um particular, já que está expresso na referida lei a proibição seja por fotocópia autenticada em cartório ou pública forma no tabelião, fé pública. Realmente não pode por fotocópia autenticada ou por ou pública forma. Nesses dois casos não pode reter, mas a fotocópia simples, o xerox simples, pode sim, porque esse não tem valor de original. Os outros dois, a fotocópia autenticada, tanto a pública forma, elas têm valor de original. Elas têm esse valor e pode ser usada para postular negócios jurídicos, porque estes documentos, essas cópias, elas têm força de original. A expressão melhor é força de original. Fotocópia autenticada e pública forma, elas têm força de original, por isso nenhuma empresa física ou jurídica pode reter. Inclusive, comprovante de quitação de serviço militar, aquela carteirinha de reservista, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Nenhum destes documentos pode ser retido por pessoa física ou por pessoa jurídica. Muito menos fotocópia autenticada ou ainda aquela pública forma. Uma segunda questão: nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica de direito ou de direito público ou direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, salvo o apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma. Essa questão estaria certa ou errada? Se você quiser pausar o vídeo e pensar um pouco, eu já vou dar a resposta. Nós acabamos de ver no artigo 1º desta lei. Ela está errada.
Olha aqui, salvo se apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, não. Se for apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, a pessoa física ou jurídica não pode reter o seu documento. Não se pode. É lógico que existem algumas exceções que nós veremos. Uma terceira questão. A carteira de identidade de estrangeiro poderá ser retida por pessoa jurídica de direito privado quando se tratar de hotéis como forma de inibir uma possível saída do país sem o pagamento das despesas hoteleiras. Isso está certo ou errado? A alternativa está errada, pessoal. Por quê? Veja o que fala aqui o artigo. Aqui embaixo, carteira de identidade de estrangeiro não pode ser retida. Nós sabemos que em alguns casos permite-se a lei que bagagens sejam retidas até que se pague, uma determinada pessoa se pague uma despesa em hotéis. Mas a carteira de identidade de estrangeiro está expresso na lei, não pode ser retida. Então a questão está errada. O artigo 2º dessa lei vem dizer o seguinte: quando para a realização de determinado ato for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer exigência fará extrair no prazo de 5 dias os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento a seu exibidor. O parágrafo 1º do artigo 2 vem dizer: além do prazo previsto nesse artigo, somente por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação pessoal. E o parágrafo 2º do artigo 2 vem dizer: quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. Então, pessoal, com base nessa leitura, nós vamos comentar. Fique tranquilo, nós vamos comentar. Uma outra questão que eu gostaria de trazer é a seguinte: a retenção de documento de identificação pessoal é proibida, sendo possível somente a realização de ato que se exija a apresentação de documento de identificação. Neste caso, a pessoa que fizer a exigência poderá fazer a retenção por até 5 dias, não podendo ser o prazo prorrogado. Isso está certo ou está errado? Se quiser pausar o vídeo e responder, fique à vontade, eu já vou dar a resposta. A alternativa está errada. Olha aqui, pessoal, não podendo esse prazo ser prorrogado. Vamos voltar no artigo 2. O que o artigo 2º vem dizer? Quando para a realização de determinado ato, seja ele qual for, por exemplo, confecção de passaportes, ainda uma empresa aérea reter o documento para fazer o cadastro ou o emprego, não importa. Se for determinado por lei, se for exigida a apresentação, o documento vai ficar retido pelo prazo de 5 dias. Olha, o prazo legal é 5 dias. Os dados que interessarem e em seguida será devolvida a seu exibidor. Só que olha o que fala o parágrafo 1º do artigo 2. O parágrafo 1º diz o seguinte: além do prazo previsto nesse artigo, somente por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação pessoal. Então, uma empresa pública ou privada poderá, então, reter este documento por mais de 5 dias por ordem judicial. Esse é o prazo judicial. Nós vimos no caput do artigo 2º o prazo legal. O prazo legal era de 5 dias. Não se pode passar 5 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado, sim, existe uma exceção. Então, do jeito que essa questão veio redigida, ela está errada, não podendo ser prorrogado o prazo, pode por ordem judicial. Aí alguém vai perguntar: não, mas essa questão foi mal feita. Essa questão caiu no concurso da CESP-UNB, dessa forma, e não coube recurso. Então, fique atento. Como a gente viu no parágrafo 1º dessa lei, existe essa previsão de prorrogação, além do prazo previsto de 5 dias, por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação pessoal. Parágrafo 2º. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoas em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. Neste caso aqui, nós não podemos confundir
retenção com identificação. A identificação, ela é um pré-requisito de entrada em muitos órgãos, por exemplo. Agora, a retenção é diferente. Aqui nós estamos falando em identificação. Você vai apresentar o seu documento de identificação e imediatamente será devolvido ao interessado. O artigo 3º diz o seguinte: constitui contravenção penal punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses multas e 50 centavos cruzeiros novos. Quando você pega uma lei, por exemplo, igual essa de 68, e você vê esses valores, o que você deve fazer? Você deve simplesmente ignorar esses valores. Então, constitui contravenção penal. Para a nossa prova, constitui contravenção penal. E qual é a pena? Prisão simples. Toda contravenção penal cabe prisão simples. E multa somente isso. Você vai guardar que cabe contravenção, que é contravenção penal, cabe prisão simples e multa, a retenção de documento que se refere a essa lei. Então essa é a punição que vem trazida pela lei. É uma contravenção penal, que é uma forma de infração. Nós temos duas formas de infração penal: crime e contravenção. Os crimes mais leves, as infrações mais leves são contravenção. Então essa é uma contravenção penal. Pena, prisão simples e multa. Parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja pelo executante desobediência ou inobservância de ordens ou restrições expressas, quando então será este o infrator. Com base nesse slide que nós acabamos de ler, eu quero propor para vocês mais algumas questões. A questão, ou melhor, mais duas questões. Questão de número 5, deixa eu ver se já fizemos a 5. A retenção ilícita de documentos de identificação pessoal está proibida de todas as formas. Essa nós não fizemos ainda. Vamos lá, questão 5. A retenção ilícita de documentos de identificação pessoal está proibida de todas as formas. As retenções lícitas, porém, terão prazo máximo de 5 dias, salvo por ordem judicial. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo, é isso que nós lemos. A retenção ilícita de documentos de identificação pessoal está proibida de todas as formas. Ilícita não pode, assim você vai entender na hora da prova. Agora, as retenções lícitas, aquelas com base na lei ou decisão judicial, poderão ter o prazo máximo de 5 dias, salvo por decisão judicial, que pode ser mais. Corretíssima. Questão número 5. Questão de número 6. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoas em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento em até 5 dias. Isso está certo ou está errado? Se você marcou certo, você errou. Não é isso, pessoal. Eu disse, não confunda identificação com retenção. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada. Indispensável para a entrada não é retenção, é identificação. A identificação será feita em pessoas em órgãos públicos ou particulares, serão anotados seus dados e devolvido o documento imediatamente. Por que imediatamente? Porque neste caso a identificação não é retenção. A retenção é outro caso. Quando for necessário, será retido por até 5 dias. Continuando o nosso estudo, questão de número 7. Sempre que a infração for praticada por agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável a autoridade que ensejou a retenção. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou de novo, está errado. O sempre faz com que a nossa questão esteja errada. Por quê? Porque olha o parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato ou ensejou a retenção, o chefe, a menos que haja desobediência ou inobservância das ordens e instruções expressas. O funcionário, o patrão chegou e disse: funcionário, você vai pegar a identidade do rapaz
e vai colher os dados e devolver imediatamente. Ele vai e pega aquela identidade e diz que dias depois vai devolver. Então, porque ele está cheio de serviço, ele desobedeceu. Neste caso, ele ou o funcionário vai ser responsável. Portanto, não é sempre que o chefe, né, como diz a questão, aquele que deu a ordem, será culpado, será responsabilizado. Mas, se houver desobediência, aquele que fez o ato, este será culpado no lugar. Então, pessoal, o artigo 4º encerra-se a lei. O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro de 60 dias, a contar da data de sua publicação, revoga as disposições em contrário. A lei é muito pequena, somente esses 5 artigos. Então vamos dar uma passada rapidamente na lei para não ficar nenhuma dúvida. Nós vimos aqui, nenhuma pessoa física, jurídica, direito público ou privado, ele requer qualquer documento, ainda que seja por fotocópia autenticada em cartório ou forma pública, fé pública ou tabelião, inclusive título de eleitor e qualquer outro documento, inclusive carteira de identidade de estrangeiro. Como a gente viu, o artigo 2º, ele vem falar que quando para a realização de determinado ato for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair no prazo de 5 dias. 5 dias os dados que interessarem e devolver em seguida o documento. É o prazo máximo, só que o parágrafo único traz a decisão judicial. Além do prazo, pode haver ordem judicial. E o parágrafo 2º diz que, quando o documento for indispensável para a entrada de pessoas, vai ser colhido os dados e devolvido imediatamente. Isso é identificação e não retenção. Depois nós vimos no artigo 3º, que constitui contravenção penal, cabendo prisão simples e multa. E quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar responsável quem houver ordenado o ato, salvo se o funcionário desobedeceu às ordens e fez por conta própria. E aqui a gente encerra a lei. Vimos as questões, tranquila a lei. Eu espero ter ajudado você e que você possa conseguir uma boa nota na sua prova. Até a próxima, fique com Deus.